Paulo Leite hoje falando sobre essa possibilidade da volta das doações de empresas para as campanhas aí, né, Paulo? Para pessoas que estão se colocando para um cargo. E hoje em dia a gente sabe, né? Mudou na época da Lava Jato e a gente só pode hoje em dia fazer doações de pessoa física, CPF, vai lá, faça a doação para a campanha do candidato XYZ. E agora discutindo essa volta da doação. Com regras, né, Carol? Com regras, exato. Mas ainda assim discutindo uma coisa que foi muito falada à época. E será que vai funcionar? Será que não vai ter desequilíbrio na campanha? Como é que você enxerga isso, Paulo? Olha, primeiro vamos lembrar, em 2015 encerrou-se a possibilidade da doação de pessoas jurídicas a campanhas. E aí passou-se a usar o fundo eleitoral. O fundão ele veio com a perspectiva de que você não tivesse desvio de dinheiro, caixa 2. Porque, segundo os iluminados da época, você usando o dinheiro do contribuinte, porque não tem dinheiro público, dinheiro do cidadão, você usando o dinheiro do cidadão, haveria a possibilidade ou a regra da transparência mais exata, uma vez que se destina aos partidos políticos 2 tipos de fundo, o fundo eleitoral e o fundo partidário. Como eles são transparentes, entre aspas, não haveria chance de caixa 2. Isso foi desmentido. A Polícia Federal, só nas últimas eleições municipais, apreendeu 21 milhões de reais em caixa 2 de campanha, 20 milhões e 700 mil reais. O que significa que o financiamento público de campanha está definitivamente exposto ao ridículo, ao seu fim. E aí, então, começa a se discutir dentro das duas casas, dentro do STF e dentro do Congresso Nacional, começa a se discutir a volta do financiamento por pessoas jurídicas, por empresas. Bom, vamos lá. Um dos que mais defende essa volta do financiamento chama-se Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Aí eu já ponho minhas barbas de molho, porque nós sabemos quem é o senhor Valdemar da Costa Neto, que ficou na Papuda, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, se ele defende, é bom a gente prestar atenção no que ele está defendendo. Mas, ao mesmo tempo, o senador Randolfo Rodrigues, que é da esquerda, que é do bloco de apoio aos partidos de esquerda, é do bloco dos partidos de esquerda. Do Rede, né? Do Rede. Ele pretende apresentar um projeto para a volta do financiamento por empresas. Se for transparente, Carol, se houver transparência, eu acho que o dinheiro do contribuinte não deveria, de forma alguma... É contra o fundo eleitoral, né, Paulo? Eu sou contra fundo eleitoral e fundo partidário. O fundo partidário é mais escandaloso que o fundo eleitoral, tá? Porque o fundo partidário sustenta caciques de partidos, donos de partidos que sobrevivem com esse dinheiro e sobrevivem bem. Alguns desses senhores recebem aí por volta de 150, 200 mil reais por mês por serem os donos, os proprietários desses partidos. Por isso, todo mundo quer ter direito a ter um partido político no país, para ganhar uma verbinha que poucos brasileiros têm o direito de ter no final do mês no seu bolso. Então, eu acho que tanto fundo eleitoral quanto fundo partidário deveriam terminar. Paulo, mas isso não prejudica os candidatos menores, desconhecidos, aquele cara que quer entrar para a política porque ele quer fazer a diferença, mas ele não tem padrinhos. Tem apoiador, né? Tem apoiador. Usaria o dinheiro do fundo ali pro objetivo realmente. Essa pergunta é facilmente respondida. Você acredita que todo empresário aposta só numa campanha? Você acredita que todo empresário destina o dinheiro só para um segmento ideológico? Nunca. Sim. Todos eles fazem o que a gente chama de divisão. Sim. Uma divisão equânime entre todos os candidatos. Vejamos, por exemplo, as eleições municipais de Belo Horizonte. Sim. O vencedor e dos 6 primeiros colocados, inclusive os de partido de esquerda, como do PDT e do PT, receberam dinheiro de empresas da maneira mais velada possível. Eu ia falar isso, Paulo. A gente fala da volta da doação do dinheiro das empresas via CNPJ oficialmente, mas ela deixou de acontecer porque o CPF pode continuar doando. Então você faz ali em caráter pessoal. Não é a minha empresa que está doando, sou eu que estou doando, pessoa física. Nunca deixou de acontecer. E o que acontece, mais uma vez, vamos tomar como exemplo a eleição municipal de Belo Horizonte. Os 6 primeiros colocados, receberam dinheiro de grupos de empresários, através dos seus CPFs.
Então, essa imoralidade tem que acabar. O problema no Brasil é que quando você estabelece uma forma que seja razoavelmente confiável, todos os outros envolvidos vão começar a arquitetar uma forma para poder burlar essa forma razoavelmente confiável que foi estabelecida. Mas é melhor que nós tenhamos que sobreviver com a fiscalização sobre o dinheiro, que não é o dinheiro do contribuinte, do que nós estarmos vendo o dinheiro do contribuinte sendo jogado pelo ralo e mantendo a vergonha que é a política partidária brasileira. Então é preciso pôr fim a isso, é preciso que tenhamos um ponto final em tudo e que não tenhamos mais esse dinheiro entrando para presidentes de partidos que sobrevivem em mansões sem fazer coisa alguma ou só fazendo articulações para suas campanhas políticas, ou fundos eleitorais, ou fundos partidários, como vimos na última eleição, em que você finge que destina espalhando para alguns candidatos ou para os candidatos do partido, mas esse dinheiro volta para o dono do partido para continuar bancando a sua própria farra pessoal. Se discuta imediatamente, mas, na minha opinião, o principal, acabar com o dinheiro do cidadão, do contribuinte, financiando essa bandalha política brasileira, que são os partidos políticos no Brasil.